O Fortaleza não perde no Campeonato Brasileiro há 7 jogos. Nesse intervalo, são 6 vitórias e um empate. O Lion agora é terceiro colocado da Série A. O jogo foi realizado lá em Cariacica, mas o Cruzeiro estava na condição de mandante. Sendo assim, a vitória sobre a Raposa coloca o Fortaleza como o único time neste Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu jogando em casa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, esse 2-1 de uma efetividade absurda do Fortaleza, de uma maturidade que leva o Fortaleza à terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Incrível a campanha do Fortaleza, para mim, surpreendente. Será que o torcedor do Fortaleza pode sonhar com título? Tem muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, mas antes de qualquer coisa, nós estamos aqui com 15.300 inscritos, aqui é um contador, tá? 15.300 inscritos aqui no canal no YouTube. Será que a gente chega no vídeo de hoje a marca de 16k? Eu espero que sim e eu não duvido de vocês não, tá? Então, se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, curta, comenta, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, faz com que esse vídeo circule por aí, chama mais gente para chegar, tem espaço para todo mundo aqui na nossa arquibancada virtual. 2-1 para cima do Cruzeiro. Fortaleza, nos últimos 7 jogos, venceu 6, e nesse bolo aí tem Flamengo, tem São Paulo, tem Cruzeiro, que também estava lutando para chegar ao G4, e o Fortaleza se consolida no G4, assume a terceira colocação, que antes da rodada ser concluída, essa 21ª rodada, era do Palmeiras. O Palmeiras empatou contra o Internacional, e o Fortaleza chegou aos incríveis 39 pontos. A gente vai falar muito sobre esse resultado que ninguém tinha conseguido ainda, jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não atuou, é verdade, em BH, não jogou no Horto ou no Mineirão, como costumeiramente tem atuado, tem enfrentado seus adversários quando joga na condição de mandante, mas esse jogo foi lá em Cariacica, já era um jogo que tinha sido vendido na época, que o Ronaldo estava na SAF do Cruzeiro, um gramado ruim, lá do Kleber Andrade. Ainda assim, o Fortaleza mostrou uma eficiência absurda. Tem muita coisa pra gente falar sobre o jogo de hoje. Num primeiro tempo muito movimentado, de 3 gols, em que o Fortaleza teve uma efetividade assim pouco vista nesse Campeonato Brasileiro. É impressionante como o Fortaleza, foi impressionante como o Fortaleza conseguiu ser efetivo. Nas raras chances que teve, o Fortaleza, na primeira que teve, fez 1-0. Na segunda, fez o 2-1. Havia tomado o gol de empate. Foi um jogo muito interessante, contra um Cruzeiro que foi o time mais agressivo, um time que mais investiu nessa janela de transferência, trazendo o Caio Jorge, trazendo o Cássio, contratando também o Matheus Henrique, mantendo o Matheus Pereira, trazendo o Lautaro Dias. Enfim, o Cruzeiro coçou os bolsos, contratou muita gente e é um time que tem lastro para crescer. Faz uma campanha muito boa, faz uma campanha ali de parte de cima da tabela, sonhando com uma vaga na Copa Libertadores da América, e o Fortaleza foi lá e, como a gente costuma dizer aqui, quebrou a castanha no Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, no mando de campo do Cruzeiro, embora o jogo não tenha sido, repito, em BH, mas o Fortaleza conseguiu 3 pontos mais do que preciosos nessa campanha incrível que tem feito no Campeonato Brasileiro. Ao longo desses últimos dias, em meio a Olimpíadas e tal, alguns torcedores nessas últimas e mais recentes vitórias do Fortaleza, muitos de vocês vieram até mim através do Instagram, lá eu tenho usado menos o Twitter, o X, né? Mas aqui nos comentários e principalmente lá no Instagram, me perguntando se o Fortaleza, se ele, o torcedor do Fortaleza, poderia sonhar com título. Eu friamente falei que não tenho nenhuma capacidade de tolher sonhos de ninguém, né? Eu não tenho nenhuma capacidade, não estou aqui sendo um estraga-prazer, não estou aqui para dizer se o que você pode, o que você não pode fazer. Mas o próprio presidente Marcelo Paes disse, em entrevista recente, que o Fortaleza não lutava por título, que aí era loucura, ainda não era o momento, o Fortaleza precisava alcançar ainda uma renda mais igualitária no futebol brasileiro, uma distribuição de cotas mais igualitária, que o Fortaleza estava distante dessa luta. Mas assim, eu sei que falta muita coisa ainda, nós estamos, se a gente considerar essa é a segunda rodada do retorno, o Fortaleza tem um jogo atrasado ainda contra o Internacional, mas se a gente considerar que o Fortaleza enfrentou o Flamengo no Rio, venceu,
Não perdeu para o Botafogo aqui, foi empate. Mas vence também o Palmeiras, do jeito que venceu, com a autoridade que teve. Estou falando dos times da parte de cima da tabela. Vence o São Paulo, lá e lô, né? Lá e aqui. Vence agora o Cruzeiro. Quem sou eu para dizer que você, torcedor do Fortaleza, não pode sonhar com o título? É difícil? É muito difícil. É até improvável. A luta do Fortaleza não é essa. O Fortaleza, inclusive, está fazendo o que nenhum nordestino conseguiu ao longo desses anos de Série A de Campeonato Brasileiro nesse formato. Só o Fortaleza conseguiu ir direto para a Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro na campanha fantástica de 2021, quando levou o Fortaleza à 4ª posição e o Fortaleza foi direto para a fase de grupos da Libertadores da América. Ninguém conseguiu isso, mesmo com toda a grana, com todo o investimento derramado lá no Bahia. O Bahia não consegue ter a campanha que o Fortaleza tem nessa atual temporada. Quem sou eu para dizer que você, torcedor do Fortaleza, não pode sonhar com o título? Repito, é difícil, acho que vai ficar entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras, mas por que não um Fortaleza furando essa fila e sendo um campeão mais do que improvável? Hoje o Fortaleza luta por título, o Fortaleza está a 1 ponto do Flamengo com um jogo a menos. Fortaleza está a 4 pontos do Botafogo com um jogo a menos. E é incrível como esse Fortaleza consegue os resultados com um nível de maturidade, assim, elogiável. Fortaleza fez 1-0 na primeira jogada que teve, num contra-ataque rápido, bola no Breno Lopes, gol do Breno Lopes. Fortaleza tira mal o Marinho, que começa essa jogada, corta mal, o Matheus Henrique faz o gol de empate, o Cruzeiro cresce no jogo, Fortaleza mantendo uma ideia, e aí eu vou chegar no ponto-chave que para mim foi um ponto-chave do jogo que determinou a mudança do resultado. Se não fosse a leitura de jogo de Juan Pablo Vojvoda, que completou nessa vitória sobre o Cruzeiro 250 jogos à frente do Fortaleza, vai, né, aumentando a margem de técnico que mais vezes dirigiu o Fortaleza na história. Se não fosse a mudança de ideia que teve Vojvoda, de reconhecer que ele teve talvez a melhor das intenções, talvez não, certamente, de colocar um time cujo meio campo era mais pegador, com o Pedro Augusto mais à frente, e esse posicionamento do Pedro Augusto não deu certo, e aí, nessa mudança que ele tira o Pedro Augusto, coloca o Kevin, o Fortaleza se assenta, tem um jogador de mais mobilidade, um jogador da posição, um jogador mais afeito àquele habitat, e aí o Fortaleza consegue, numa jogada que tem a participação do Kevin, o segundo gol com o Renato Kaiser, o Vojvoda mudou o jogo quando ele recalculou uma rota, ele corrigiu um erro, porque não deu certo, e o Vojvoda, mesmo com todo esse legado, mesmo sendo um técnico emblemático, sendo um técnico histórico do Fortaleza, ele erra. E ele errou, mas o grande mérito do Vojvoda no jogo de hoje foi consertar esse erro, colocando o Kevin no jogo, que entrou, não fez um jogo brilhante, o Kevin até teve partidas mais destacadas, mas fez um jogo em que ele conseguiu, na entrada do Kevin, o Vojvoda, reconfigurar o Fortaleza, e esse Fortaleza funcionou muito mais no segundo tempo. É o paradoxo que é o futebol. E eu vou explicar, mas antes, deixa eu lembrar que Bet Nacional tá aí, junto aqui com o canal, então dá essa moral, o QR Code tá na tela, link na descrição do vídeo. Você pode profetizar na Bet do Brasil, saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você profetizar sempre, vantagens diferenciais que só a Bet Nacional pode te oferecer. E as melhores odds do mercado. Então, profetize na Bet Nacional, a Bet do Brasil, a Bet do Vini Júnior, da Ludmilla, do Galvão, do Seu Jorge, do Thiaguinho, de todo mundo. A Bet do Brasil, mas jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Bom, o segundo tempo, o paradoxo que eu vi no jogo de hoje, e que é o futebol, por isso que às vezes o futebol é difícil de você decifrar. Fortaleza venceu o primeiro tempo por 2-1, numa absurda efetividade, foram 2 chances que o Fortaleza teve, o Fortaleza manteve o 100% de aproveitamento, e no segundo tempo o Fortaleza fez um jogo melhor. Por incrível que pareça, se a gente dividir assim, meio a meio o jogo, o primeiro tempo Fortaleza venceu por 2-1 e o segundo tempo foi empate.
Nós não tivemos gol no segundo tempo. Mas o segundo tempo do Fortaleza foi melhor. O Fortaleza jogou melhor. O Cruzeiro não teve chances de empatar o jogo, com exceção do Barreal lá no final do jogo, muito mais numa condição individual dele. Ele acerta o travessão. No mais, João Ricardo não faz uma defesa sequer. O Fortaleza é um time muito seguro do que tem que fazer e do que foi planejado. E isso é muito mérito da comissão técnica, dos jogadores, do entendimento e de como o Fortaleza consegue. Com a mudança de peças, o Fortaleza consegue ser efetivo. Fortaleza venceu esse Cruzeiro que vinha de uma vitória sobre o Botafogo, 3-0 no Newton Santos. Venceu esse Cruzeiro sem o seu artilheiro Lucero, sem o seu garçom Pochettino e sem o seu capitão Tinga, que é um jogador representativo para esse elenco do Fortaleza. Mesmo com todos esses desfalques importantes, sem contar com Hércules, Fortaleza conseguiu vencer o Cruzeiro, chegar a 39 pontos, se consolidar no G4 e assumir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Quem sou eu para dizer que você, torcedor do Fortaleza, não pode sonhar com o título? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que é que você acha dessa campanha fantástica do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Dá para ir mais longe? Dá para ir além? O espaço está aqui para você comentar. A gente se vê e será em breve.